amigos, sejam bem-vindos ao Ciranda da História. Sou a professora Nanda Monteiro e hoje eu estarei falando sobre o período de reabertura das igrejas durante o governo de Napoleão Bonaparte, né, que foram fechadas ali no período da queda da monarquia absolutista, né, e o início do período republicano. Eu já falei, né, em um dos vídeos do Ciranda, né, sobre a história dos revolucionários radicais, né. No vídeo eu falo sobre os personagens da Revolução Francesa, né. Eles representavam um desgosto, né, eles tinham um desgosto com o alto clero, né, devido aos enormes salários, né, que os clérigos recebiam, né. Um arcebispo chegava a ter uma renda de 1 milhão de francos, onde gastavam além da conta, né, e desperdiçavam, né, o seu tempo com jogos e prostituição em Paris, né. Muitas vezes diziam não acreditar em Deus, né. Só esse desgosto, né, pode explicar a violência da revolução contra a igreja. Mesmo antes da Revolução, muitos padres católicos, né, escandalizados ali pela imoralidade cínica de uma classe de oficiais ausentes, né, alegavam que eles tinham seus poderes espirituais diretamente de Cristo e não de seus bispos. Na época, a França tinha seus sans-culottes espirituais, né. Lembram dos sans-culottes? Né? Eu também falei deles no vídeo em que eu falo sobre os personagens da Revolução Francesa que faziam parte, né, dos jacobinos, né, que eram grupos radicais da esquerda. Foram eles que esboçaram, em 1790, jurar obediência à Constituição Civil, né, do clero, os sans-culottes espirituais. Um padre virtuoso que se recusasse a jurar obediência à nova lei era chamado de padres não juramentados, porque acreditavam que a Constituição tornava a igreja subserviente, né, submissa, né, ao Estado, especialmente o corpo que elegia o bispo, pois poderiam ali, né, incluir protestantes e até ateus dentro de seus membros, né, dentro do seu grupo. Dos 160 bispos da França, né, todos, com exceção de 7, se recusaram a prestar juramento nessa nova Constituição e imigraram. Os revolucionários moderados estavam contentes em reformar a igreja e mantê-la de forma, né, ali, a igreja fora ali da política. Quando chegou a hora de Napoleão decidir uma política religiosa, não agiu segundo os seus sentimentos pessoais, nem se deixou influenciar por suas relações imediatas, pois não era assim que Napoleão agia, né? Dizia que o povo é soberano. Se ele quer religião, respeitaria, né, a vontade dele, do povo. E para seu próprio conselho de Estado, ele dizia: minha política é governar os homens como a maioria deseja. Isso, creio eu, é a maneira de reconhecer a soberania do povo. Foi me tornando muçulmano que conquistei o controle sobre o Egito. Foi me tornando ultramontano que conquistei o povo da Itália. E se tivesse governando judeus, eu reconstruiria o templo de Salomão, né? Então, Napoleão reconheceu que a maioria dos franceses queria voltar a praticar a fé católica. Diante disso, né, a igreja constitucional, né, parecia ali a mais adequada às necessidades da França, né, e Napoleão pôde muito bem ter decidido apoiá-la, né, somente por um importante fato: o oeste da França, né. O povo do sul da Normandia, a Bretanha e de Vendée, né, vinha há 7 anos lutando, né, ali pelo direito de praticar a fé de seu país. Os padres
não juramentados se recusavam a reconhecer a autoridade do Estado em questões ali religiosas, né? E aceitavam somente, né, as ordens do Papa, né? Os padres constitucionais também reconheciam o Papa, embora eles mesmos, né, não fossem ali reconhecidos pelo Papa, pois de fato haviam sido excomungados, né, pelo Papa Pio VI, né? Portanto, Napoleão se viu obrigado, né, ali, né, Napoleão se viu obrigado ali não a combater o Papa, né, como os diretores, né, haviam feito no período do diretório, mas sim trabalhar com ele. O novo Papa Pio, né, o Pio VII, né, eleito em 1800, né, era um nobre. Alguns diziam que ele era um maníaco depressivo, né, também beneditino e historiador, né. Napoleão disse a Pio que estava disposto ali a reabrir as igrejas da França, mas que em troca ele queria que o Papa, né, aproximasse ali a divisão entre os constitucionais e os não juramentados. O Papa levou com ele, né, um cardeal chamado Consalve, né, que acreditava que com esse cardeal poderia obter melhores resultados, né. No dia da Bastilha, Consalve havia mostrado a Napoleão, né, um texto, o qual haviam concordado. Napoleão não gostou do texto, simplesmente jogou ele na fogueira, queimou o texto e escreveu então uma nova versão, a nona versão, né? E disse ao cardeal que aceitasse ou voltasse para Roma. O cardeal aceitou, né, e concordou com todos os artigos, né, exceto o número 1, né, que pedia a prática pública da religião em conformidade, né, com o regulamento da política. Isso parecia subordinar, né, a igreja ao Estado, né. Napoleão concedeu ao Papa não somente o poder de empossar bispos, mas também de depor-los, né, depor os bispos, né, isso só em certas circunstâncias, né, e que era algo novo, os papas deporem bispos, né. Em 1802, Napoleão reabriu as igrejas da França. Então, os sinos, né, da igreja, que por décadas estavam ali silenciosos, por fim soaram por todo o país, né, dos pastos da Normandia, né, até os vales das montanhas do Jura. Depois de reabrir as igrejas, Napoleão ele enfrentou a tarefa de escolher nada mais, nada menos do que 60 bispos. Como os dízimos haviam sido suspensos, Napoleão estabeleceu, né, o salário dos paróquios em 500 francos. Napoleão evitou subordinar o Estado à igreja. Quando os bispos pediram para que fossem fechadas todas as, né, as lojas e cabarés aos domingos, de forma que os fiéis não ficassem tentados, né, a faltar à missa, Napoleão respondeu que o poder do pároco reside na exortação, né, do púlpito, né, e no confessionário, e que espiões, né, de polícia e prisões, né, eram formas ruins de tentar restaurar a prática religiosa. Napoleão, em geral, ele tinha uma atitude de mente aberta em relação à religião. Na medida em que a guerra com a Inglaterra continuava ali a se alastrar, tornou-se uma necessidade, né, estratégica para Napoleão fechar todos os portos continentais aos navios ingleses, o famoso bloqueio continental. O Papa, aconselhado por seus cardeais, muitos dos quais eram simpatizantes, né, da aliada da Inglaterra, da Áustria, recusou-se a fechar seus portos, né? Então, em 1809, como o único meio de impor o embargo,
Napoleão ocupou Roma, né, e os estados papais. Ele tirou Pio de sua posição como governante, mas como compensação por sua renda perdida, deu a ele 2 milhões de francos, né, por ano, né, e transferiu, né, o Papa Pio ao Palácio do Bispo, em Savona, na Itália. Ali, Pio, né, mais uma vez efetuou sanções espirituais contra uma injustiça temporal, recusando-se ali empossar os indicados de Napoleão para as sés da França, né, as sés, né, que estavam ali, que à medida que elas iam vagando, abrindo vagas, ele não se recusava a pôr, né, os bispos escolhidos por Napoleão. Quando chegou em 1811, né, cerca de 27 sés da França estavam sem bispos, né? Um ano depois, né, a marinha inglesa apareceu na costa de Savona e, por segurança, Napoleão ordenou que o Papa fosse transferido para Fontainebleau, né? Atualmente uma cidade da França. Antes era uma região administrativa da Ilha da França, onde o Papa ali deveria se vestir como um simples paroco. Napoleão acreditava que ao ocupar Roma, ele não estava de maneira alguma infringindo a autoridade espiritual de Pio. Na verdade, ele teria permitido que Pio permanecesse em Roma, né? O fato realmente importante é que Napoleão tomou as igrejas da França que haviam sido dadas ali a bacanais, a paródias anticristãs, as abrindo ali novamente para o culto a Deus. Ele acabou ali com a guerra civil religiosa na França, nomeou o melhor episcopado, né, que a França teve desde o século XIII e deu carta branca para as questões espirituais, né. Ao fazer a concordata, né, obteve uma façanha ali corajosa e duradoura que permaneceu em vigor até 1905. Durante o século XIX, se tornou ali um modelo para 30 tratados semelhantes entre Roma e os governos estrangeiros. Nesse sentido, Napoleão deu uma importante contribuição para a autoridade espiritual do Papa, né? E foi o próprio Papa quem disse que a concordata havia sido um ato de cura, né? Um ato cristão e principalmente um ato histórico, né? Gente, por aqui eu vou encerrando mais um vídeo sobre a trajetória de Napoleão, né, em sua vida política e militar. Acredito que daqui a daqui a uns 2, 3 vídeos, né, a gente encerre a trajetória completa da vida de Napoleão, até os seus últimos dias lá na ilha de Santa Helena, onde foi mandado para exílio e veio a falecer em 1821 aos 51 anos. Então, gente, Ciranda da História fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, é só dar um like lá no Ciranda da História. E é para acompanhar aqui as histórias magníficas que só a história sabe nos contar. Porque tempo é sabedoria. Até!